Então, gente, voltando aqui, nosso último bloco, né? Daqui a pouco tá acabando nossa conversa. Eu já falei que eu vou aumentar o programa, porque tá muito curto. A gente precisa conversar mais. E com essa mulher que fala pra caramba, eu quase não pergunto nada pra ela, porque ela vai, né? E aí eu quero falar uma coisinha pra vocês, que eu estou aqui vestida de Madame Negrife, né? Tenho que mandar um alô pra minha amiga Madame. Obrigada, Madame, pelas roupas maravilhosas. Eu quero todas, viu? Se você puder me deixar depois aqui comigo, eu vou amar. Mas a gente estava aqui falando, eu e Lu, no intervalo, a importância da gente falar do empreendedorismo com outras questões essenciais, né? Sim. Não só o econômico. Porque assim, a gente tem a mania de entender empreendedorismo simplesmente como você abrir uma empresa e você desenvolve isso da maneira econômica. Uhum. Só que você empreende no serviço público. Você empreende quando você organiza a sua vida para daqui a uns anos você estar em outro espaço. Porque a gente precisa entender que empreendedorismo é você pegar algo que você considera que não está positivo, que você acha que tem... Você pode criar a partir de algo que já existe, tirar aquilo que você considera que seja uma fragilidade naquilo que a pessoa está desenvolvendo e a partir daquelas fragilidades, você constrói algo novo a partir disso. Uhum. Isso é que a gente chama de dentro de inovação. Um exemplo é que assim, a gente tem a maior empresa de locação de carros do Brasil, do mundo, e ele não tem um carro, que é o Uber. A Uber nasce de um descontentamento da população com o público os taxistas. Ela não criou nada novo, entendeu? Ela, a partir de um descontentamento, ela desenvolveu uma logística que criou um novo modelo de empresa. A gente tem uma das maiores empresas de hospedagem do mundo que não tem uma cama, que é o Airbnb, que simplesmente nasce dessa mesma linha. Já existe um serviço chamado hotelaria. Dentro da hotelaria tinham pessoas descontentes com aquele modelo de serviço e a partir da reunião dessa série de descontentamento, você vai criando aquele produto novo. Sim. E a gente precisa entender, por exemplo, quantos brinquedos de periferia que a gente conhecia e com o decorrer do tempo a gente perceberia as grandes lojas pegando aquilo que na nossa comunidade era feito de maneira simples e a profissionalizando e transformando, pegando aquela mesma ideia e no grande brinquedo. Então, a gente precisa entender isso, que você necessariamente não precisa empreender na perspectiva de ser bilionário. Porque isso é você, nesse modelo, você dialoga realmente com essa relação que as pessoas trazem de capital, da relação violenta com capital. Você empreende simplesmente na área social, que é o que a gente discute, que é onde muita gente tem tido crescimento. A Uber não é uma empresa capitalista, teoricamente, ela é um negócio social. Ela é um negócio que nasce a partir de uma dor, de um sentimento, de uma necessidade, que é trabalhada para atender uma determinada quantidade, uma determinada necessidade do cliente. E tanto é que a Uber hoje vem começando a humanizar a sua empresa a partir da história daqueles que estão trabalhando lá dentro. Então, quando a gente fala de empreendedorismo da perspectiva da população negra, é isso que a gente precisa levar em conta. Quais são os referenciais? Quais são os valores? Que modelo de empreendedorismo é esse que a gente está falando? Que noção de empreendedorismo é esse que a gente está trabalhando? E a gente não pode perder de vista, principalmente, Dina, que a população negra não empreende na perspectiva de ficar milionário. Ela empreende na perspectiva de causar impacto naquela realidade onde ela está inserida. Que aí envolve todas as pessoas. Que envolve todo mundo. Por exemplo, a Grácia Machel, no último Fronteiras do Pensamento, quando ela esteve no Brasil, ela veio falando um pouco sobre a Grácia Machel Trust, que é uma fundação que ela tem voltada para o empreendedorismo feminino. E uma coisa que ela fala que é verdade. Nós temos a maior parte das pessoas que empreendem mulheres. E essas mulheres, quando elas empreendem, elas não fazem como os homens que vão para bares, que viajam, que vão gastar com segmentos diferenciados. A primeira coisa que elas investem é na qualidade da educação dos filhos, é na qualidade de vida para os pais, para a família, é na melhoria da casa onde ela está inserida. Então, você pensar no desenvolvimento econômico na perspectiva do empreendedorismo negro, do empreendedorismo étnico, é você pensar o impacto que se desenvolve naquelas comunidades e no entorno de onde aqueles negócios estão sendo fomentados. Sim. Então,
é um outro modelo de empreendedorismo que a gente está discutindo. E é outro modelo de desenvolvimento. Sim, ou de envolvimento. De desenvolvimento, é mudando. Porque quando a gente fala que é uma outra concepção, esses são... E é isso que o Mercafro vem para trabalhar. Como é que esses conceitos estão sendo utilizados sem levar em conta as pessoas? Porque você não envolve, você não faz, você não consegue crescer nada, você não desenvolve uma estrutura de melhoria de uma comunidade sem envolver as pessoas. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Agora, Lu, só não te interrompendo, mas esse modelo de empreendedorismo que você traz, que o mercado está trazendo, tem a ver com a economia solidária? Porque dentro da economia solidária também se dialoga a partir dessa percepção, né? Do envolvimento com as pessoas, né? Das mulheres empreendendo. Sim. Tem a ver ou é algo que está... É algo que surge diferente? Não tem essa... Tem uma coisa, eu sou publicitária, a gente diz que nada é novidade. Tudo está aí, você só precisa entender aonde. O mercado ele tem um pouquinho de tudo. A diferença é que a gente não tem nesse primeiro momento o interesse em fazer oficinas e estar trabalhando na rua, porque o que a gente quer é produzir conteúdo. Números, né? A gente quer produzir dados. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo voltado para as relações étnicas, para pequenos negócios, para comunidades vulnerabilizadas, eu achei pouquíssima coisa no Brasil. A maior parte dos textos que eu li estava em inglês, em francês, em espanhol. Porque a gente ainda não consegue pensar crescimento econômico com vulnerabilidade. Uma das poucas pessoas que conseguiam fazer isso era o Lula, porque ele pensava crescimento econômico local, regional. Então, Lula entendia que você desenvolvendo os estados, você desenvolvia o Brasil como um todo. Sabe? Mas também foi isso. A gente percebeu, e a gente conseguiu perceber durante muito tempo o impacto dessa concepção de que desenvolvimento econômico, o crescimento econômico precisa levar em conta os referenciais daquelas pessoas que estão inseridas. Então, quando a gente está falando desse sentido, por exemplo, por que discutir empreendedorismo étnico passa por plano de vida? Porque você precisa se reeducar para todo um processo onde você não foi educado. E essa é a diferença. Por exemplo, quando eu passei por aceleradoras grandes. E, claro, eu era uma das poucas negras nesses processos. O primeiro ponto de discussão de qualquer aceleradora são as pessoas. As pessoas entram para elas discutirem elas, para elas saberem quem são elas naquele processo. E era interessante, porque no final eu era a única adulta, a moradora da Saramandaia, filha de um gari, de empregada doméstica. Tinha que pegar o buzu para voltar. Buzu, sabe, contando nica para ir para formação em São Paulo, em outros lugares. E eu via lá gente que tinham pago 15 mil reais, foi um curso de 6 meses. Tinham pago seus 15 mil reais para cada mês, sofrendo por relações pessoais. Pessoas que, teoricamente, a gente entende que não tem problema na vida, porque tem toda uma estrutura familiar que ampara. Então, discutir o mercado traz essas reflexões, que primeiro é o eu. Dentro do que o Coeto fala, que é o eu, o nós e o nosso. Não dá para você discutir desenvolvimento econômico. Você não discute crescimento econômico sem esses 3 eixos, que é o eu, quem é você nesse processo, o que é que eu quero oferecer e como eu vou oferecer, com quem eu vou oferecer. Porque não vai. Sabe, quando essa semana eu fui convidada pela marca Gudá para ir conversar com os meninos sobre identidade negra e moda afrocentrada. E uma das coisas que a gente estava discutindo era isso, que é o que é que nós estamos chamando de moda afrocentrada, como a gente está construindo essa moda afrocentrada e, principalmente, aonde as nossas teorias estão indo para as práticas. É bom fazer realmente esse apanhado, porque aí você tem um resultado concreto, né? Sabe? E eu acho que aí vocês vão poder produzir dados concretos, tanto para o Estado, né? Para as políticas públicas que vão vir a partir dos novos governos, né? E vocês vão estar levando isso para poder fazer uma análise melhor, né? Então, eu acho que realmente é uma luta e também é um caminho meio barril, vamos dizer assim, da nossa linguagem. Produzir conteúdo é um problema. Mas como você trouxe aqui no nosso programa Conversa de Preta, realmente é essencial. Não dá para discutir envolvimento, né? Vamos mudar. Envolvimento econômico sem ter esses parâmetros, né, que o Mercafro traz pra gente.
E aí, Lu, você já viu que já deram sinal, que a gente tá acabando, né? Conversa de Preto, gente, conversa de preto é diferente aqui, viu? A mulher tem muito conteúdo. Mas, assim, antemão, já quero deixar a TV Quirimuri à disposição de vocês, né? Porque a gente precisa ter essas discussões aqui, realmente com mais tempo, porque tem muita gente fazendo isso, empreendendo aí fora, sem ter essa noção. Sim. E aí é importante a gente realmente deixar esse espaço aberto para que as pessoas possam começar a entender como empreender realmente de fato para dar um bom resultado. Não somente para mim, eu vou empreender para ficar rica. Posso até ficar rica, mas também pensando no meu contorno, pensando na minha comunidade, sim, pensando no meu país, pensando no planeta, vamos dizer assim. E aí, para a gente terminar, eu quero que você realmente me fale mais uma coisa. O Mercafro é uma agência ou simplesmente é um estudo? É uma agência, um local fixo? Agência. A gente pode ir lá fazer em consultoria. Sim. Procurar você, procurar os meninos que estão ali, a menininha, sim, bonitinha. Sim, a proposta a gente é uma agência, sim, a ideia é uma agência de fomento a empreendedorismo étnico. Então a ideia é que a gente possa contribuir na parte teórica, seja na formulação de conteúdo, na formulação de reflexões, seja na construção de momentos onde as pessoas possam refletir sobre ela, porque, de fato, eu não entendo, principalmente na população negra, você empreender sem primeiro você fazer um plano de vida, você precisa entender onde é que você quer estar. Meu pai de santo costuma dizer que quem quer ser tudo não vira nada. E esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, Dina, quando eu comecei a construir o Mercafro. A ideia de que você precisa restringir o que você precisa parar dentro de alguma coisa para tratar sobre aquilo. A gente não consegue dar conta de tudo. Construíram na cabeça da gente, isso foi uma das grandes armadilhas, a ideia de que a gente pode falar de tudo, a gente pode fazer de tudo, que no final não nos encaixavam em lugares nenhum. A gente virava aquela pessoa solta que você coloca em qualquer canto. E ao virar essa pessoa solta que você coloca em qualquer canto, você não consegue organizar a sua vida para você se pensar daqui a um tempo, porque você não tem planejamento. Você, por exemplo, tem uma etapa. Eu agora estou na universidade, depois eu vou fazer a especialização, eu vou fazer o mestrado, eu vou fazer o doutorado. Esse percurso, quando ele é centrado, ele te leva a algum lugar. Então, são esses modelos de reflexões que a gente quer trazer para dentro da plataforma. É pegar dados econômicos e não discutir esses dados econômicos por discutir, mas simplesmente humanizá-los. O que é que esses números querem dizer quando você dá corpo, quando você dá idade, quando você dá identidade para esses números? E isso é uma coisa que não fazem com a gente. As pessoas não nos nomificam. Esse foi um grande aprendizado que eu trouxe de Brasília quando eu trabalhei no Juventude Viva, que era a tarefa, quando a gente foi para o Plano Juventude Viva, nós precisávamos dar nome e história a 3 letras e 2 números. AVC, AVS 13, que era o nome da pessoa e a idade. E a gente começou a naturalizar essas 3 letras e esses 2 números. E no Juventude Viva a gente percebeu a importância de trazer trajetória, de dizer, olha, essas 3 letras é uma pessoa, esses 2 números é uma família. Isso tem uma trajetória que foi perdida. E qual é o percurso da perda dessa trajetória? Então, discutir dinheiro é discutir aonde foi que o nosso caminho foi parado para um não crescimento dentro desse país. Muito bom. Sabe? E problematizar dinheiro é isso. É você problematizar o nosso espaço na educação, o nosso espaço na saúde, o nosso espaço na mobilidade urbana. Eu moro hoje no centro de Salvador e você tem uma realidade totalmente diferenciada, sendo que a periferia paga os mesmos valores de imposto que os lugares cuidados. Então, quando a gente problematiza dinheiro, quando a gente traz o dinheiro para o centro do debate, enquanto perspectiva teórica de formulação de política pública, a gente está falando de humanização de pessoas. Importante, gente. E é isso. A gente vai terminar o nosso programa. Dizer assim, agradecer ao Mercafro, né? A equipe que veio com você, a Luciane Reis, a Gustavo Pereira e Luna Santos. Que estão ali, assim, dizer que a TV Quirimuri é isso, é o canal da cidadania para a gente trazer essas questões. É assim, vida longa ao Mercafro e que a gente tenha a notícia de vocês, viu, gente? Obrigada. E é isso, acabou o programa. Até a semana que vem, gente.